a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Renata, ontem eu estive acompanhando junto com a Mirelle Rodrigues e o nosso querido Patriota, esse evento lá da AMUP em Gravatá, né? E a gente conheceu de perto todos os detalhes numa longa apresentação que a governadora Raquel Lira fez para os prefeitos. E dentre os assuntos, Raquel falou sobre o pedido de impeachment do deputado Romero Albuquerque, que ele oficializou a Assembleia Legislativa. Ela não falou na entrevista, ela evitou falar, mas no discurso dela, Raquel comentou sobre esse pedido e eu trouxe agora um trecho da fala da governadora para a gente, na sequência, analisar e daqui a pouco falar das mudanças também na EPTI após a crise aí da Caruaruense. Mas vamos primeiro conferir o que Raquel falou sobre esse pedido do deputado de oposição de um possível impeachment para ela. Porque a minha trajetória fala por mim. Porque a trajetória da minha família fala por mim. Eu não tenho nenhum receio de responder sobre tudo aquilo que diz respeito à minha vida e à minha gestão. Mas vocês me conhecem. O povo de Pernambuco me conhece. Não tenho medo de falar sobre temas que são ariscos, nem na gestão, nem daquilo que quiser, porque só pode ser da gestão, ninguém vai falar sobre minha vida pessoal, não tem o que falar. Né? Agora, não se mexe com a honra de pessoas honradas. Pronto, Renata, ela ontem mostrou que, antes dessa fala, ela disse o seguinte: olha, não adianta aqui a gente fazer de conta que nada está acontecendo. Eu sei que um deputado entrou com um pedido de impeachment e aí ela mostrou bastante irritação com isso, né, e também desafiando aí alguém a falar alguma coisa pessoal da vida dela. Relembrou a trajetória da família, né, o avô dela, que foi prefeito de Caruaru, João Lira Filho. Depois o pai dela, João Lira Neto, que foi prefeito de Caruaru também, deputado, depois governador, vice-governador e governador. E chegou a trajetória dela, né, que foi deputada estadual, prefeita aqui da cidade 2 vezes e agora governadora. Então ela fez esse desafio à oposição. Depois na entrevista coletiva, ela mesmo, no discurso dela, ela mesmo disse: olha, vão reclamar comigo, acho que foi o pessoal da comunicação, né, porque não devia tocar nesse assunto aqui. Mas eu preciso falar. E aí ela disse, né, que não tem medo e disse que não se brinca com a honra, não se fala da honra das pessoas. Mas algumas mobilizações desde dessa história aí da Caruaruense, dos impostos da Caruaruense, né, Mário? A empresa, foi anunciado que a empresa está fechada e a expectativa agora é que quais são as empresas que vão pegar essas linhas da Caruaruense. E toma especulação, viu? Porque são muitas linhas, por exemplo, Caruaru, Santa Cruz, quem faz é a Caruaruense, né? Muita gente perguntando quem é que vai assumir, e isso ainda não foi informado, né? Um outro detalhe que também chama a atenção é a mudança, né, do comando da EPTI, que é a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal, que é quem gerencia essas empresas que fazem as linhas entre os municípios. E para você Mário? Entender... Que a Caruaruense era uma linha dessa, entre os municípios, ou seja, ela sai de Caruaru e vai para outros municípios. Para o nosso ouvinte entender só uma coisa, veja, como é que funciona na prática, como é que vai ser essa substituição? A sede da Caruaruense é aqui em Caruaru, então, teoricamente, o que é que diz a lei das licitações? Alguma empresa daqui de Caruaru, ela precisava se manifestar para assumir ou não essas linhas. Isso tem o interesse. Tem o interesse. Quais são as empresas de ônibus em Caruaru que possuem frotas com condições de assumir esse negócio? Em Caruaru só tem a Coletivo. Não é? Que hoje realiza, né, para essas cidades que a gente sempre fala aqui, Agrestina, Altinho. Já tem esse processo acontecendo. Palmares, e aí muita gente especula, né? Eu vi até uma enquete no Instagram, o pessoal, quem deveria assumir e tal. Mas, enfim, teoricamente, eu estou falando da teoria, tá? Como seria esse processo inicial para depois ser aberto o processo de licitação. Mas ainda não aconteceu isso ainda. Por que não aconteceu? Porque, na minha opinião, ia acontecer essa mudança para que o novo presidente da EPTI, ele tome nota sobre isso. E ontem à noite, o que a gente já esperava que acontecesse, finalmente aconteceu. O presidente da EPTI, o Antônio Carlos Renault, ele
pediu a demissão, ele pediu a exoneração, tá aí a foto dele para quem está na Experiência Cidade FM, ele pediu demissão do governo, né, foi após essa crise, e ele não é mais presidente da EPTI. Rapidamente o governo anunciou já o nome do novo presidente da EPTI, que é o Yuri Coriolano. Inclusive ontem no evento lá em Gravatá, a governadora chama várias pessoas para o palanque e o último que ela chama, ela pergunta, cadê Yuri? Cadê Yuri? Yuri, vem para cá. E aí foi o Yuri Coriolano. Quem é Yuri Coriolano? O pai dele foi prefeito de Ouricuri, lá no Sertão. Ele estava na campanha de Raquel no primeiro turno, como fazendo parte dos advogados da governadora. E aí ele criou um vínculo de confiança com a governadora. Foi nomeado na Casa Civil como assessor especial, né, como secretário executivo. Estava atuando diretamente nessa questão da concessão da Compesa, principalmente na parte jurídica. E agora ele vai para esse novo desafio de reorganizar a EPTI após essa crise que foi gerada. Então, Renato, acredito eu que até o fim de semana, Yuri, ele assume essa pasta e já anuncia as mudanças que devem ocorrer aí no que diz respeito a essas linhas. Porque, veja, tem linhas que são emblemáticas aqui que a Caruaruense fazia e está fazendo ainda. A empresa, ela anunciou o fechamento, mas ainda não fechou totalmente as portas. A linha Caruaru-Recife, que é a mais tradicional, a linha de Caruaru para São Caetano, a linha que pega essa parte aqui do Agreste Setentrional, né, envolvendo Santa Cruz, Capibaribe, Toritama, também Pão de Açúcar, enfim, são algumas linhas importantes que a Caruaruense faz hoje e que elas precisam ser relocadas para outra empresa. Então, na minha opinião, até o fim de semana, o Yuri deve anunciar essas mudanças. Muito bem, Mário. E hoje, daqui a pouquinho, no Cidade Entrevista... Vamos receber aqui um pré-candidato ao governo do estado. Lembrando que a gente recebeu um pré-candidato à presidência semana passada, né, que foi o Renan Santos, do Missão, Partido Missão. E hoje a gente recebe um pré-candidato, mas ao governo do estado, que é o Ivan Moraes, que é o pré-candidato ao governo do estado do PSOL. Ele vem aqui bater um papo com a gente ao vivo daqui a pouco. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.